Estamos aqui com a quinta edição do ACS Cast, o podcast da Associação dos Cabos e Soldados, como sempre, claro, recebendo o presidente da CSPE, Luiz Torres. Tudo bem, como vai? Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer participar aqui do ACS Cast. Coisa boa, né, Tiago? Tá sempre junto com você aí fazendo o programa, o ACS Cast, esse programa que vem crescendo a cada dia. Cada programa que a gente faz é sempre uma surpresa e com esses convidados que a gente tem trago aqui, coisa boa, maravilhosa pra gente. A gente que sempre fala aqui, claro, do policial militar, do bombeiro militar, do pensionista, da pensionista, mas fundamentalmente da sociedade, porque a segurança pública está ligada de forma, né, intrínseca ali a todos os cidadãos. É verdade, né? A gente passa por um processo de segurança hoje no Estado de renovação, né? E a gente vê aí que o governo tem se empenhado em melhorar a segurança e a gente acredita sempre que vai ter um trabalho bom da segurança em nosso Estado. Mas para isso é preciso, sim, a gente também está levando opções de como contribuir com essa segurança no nosso Estado. O senhor falou sobre renovação, então vou apresentar aqui nosso convidado mais que especial de hoje, doutor Almir Reis. Ele que é advogado, ele é especializado em direito previdenciário e lidera um grupo de renovação da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pernambuco. Doutor Almir, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Tiagão? Tudo é bem. Sempre um prazer estar contigo. Obrigado, igualmente. Um grande amigo de longas datas, de grandes histórias, inclusive de histórias que precederam aqui o começo aqui do nosso podcast. E cumprimentar meu amigo Torres também, que também preside a ACS. E vai ser um grande prazer, Torres, participar dessa jornada aqui maravilhosa ao lado de vocês. Vamos dar uma contribuição, ainda que singela, diante de dois gigantes aqui da sociedade pernambucana, mas vamos contribuir um pouquinho, trazendo um pouquinho das ponderações do que a gente tem, talvez, aqui a oferecer, talvez colocar o ponto de vista de Almir sobre temáticas que são tão importantes para a Polícia Militar, para os bombeiros militares também. Coisa boa. Presidente Almir, aliás, doutor Almir, vou começar perguntando sobre comissões de direitos humanos. Vou fazer essa pergunta porque as comissões de direitos humanos, hoje em dia, muitas vezes são polemizadas. Temos comissão de direitos humanos no Senado, na Câmara Federal, na Alep, na Câmara dos Vereadores, na própria OAB, que o senhor lidera aí um grupo de renovação. O senhor acredita que essas comissões, incluindo a da OAB, a qual o senhor faz parte como advogado, tem, né, sua carteira, sua inscrição, elas precisam também de renovação? Elas, em alguns momentos, podem parecer seletivas? Eu acho que elas cumprem um papel social importantíssimo em todas as esferas, em todas as instâncias. Trazendo um pouquinho para dentro da OAB, temos uma comissão de direitos humanos de longa data, uma comissão permanente, que tem ali quadros valorosos, mas que muitas vezes a gente sente falta da oitiva ali dos dois lados da moeda. Então, respondendo a tua pergunta assim de forma muito pragmática, eu sou a favor, logicamente, da instituição de comissão de direitos humanos, tanto na Alep, como na OAB, como na Câmara dos Deputados, na Câmara de Vereadores, mas com o olhar social, ele tem que estar realmente presente, mas é importante colocar todos os atores na mesa para discutir todos os lados, ouvir todas as vozes, para construir soluções conjuntas. Pois é, faço essa pergunta concordando plenamente com o senhor, até porque nós vivemos num país desumano. Sim. Temos fome, temos falta de acesso à saúde, educação, moradia e tudo mais, né? Só em falar de alimentação você já chega à conclusão que o país depende e precisa muito de comissões de direitos humanos. Agora, eu questionei sobre uma possível seletividade para poder colocar o nosso presidente Luiz Torres também na conversa. Porque percebo eu, presidente, que a polícia militar, principalmente, ela se queixa um pouco sobre comissões de direitos humanos quando a polícia militar, o policial militar, a policial militar necessita dessas comissões. Eu estou certo? O senhor concorda? Como o senhor avalia essa situação? Tiago, primeiramente eu quero desejar uma boa noite para o nosso amigo Almir, que eu conheci, vi que é uma pessoa do bem, uma pessoa voltada para que as coisas elas aconteçam, as coisas se renovem do jeito que devem ser renovadas. Então, vendo
um pouco da conversa que eu tive com o doutor Almir, eu vi que a gente tem uma esperança, sim, de algo novo na questão da advocacia num todo. Porque, como o senhor está todos os tempos em contato com os advogados, então a gente vê na sua conversa que há uma renovação em suas palavras para que as coisas aconteçam. Mas trazendo a resposta daquilo que você pede, realmente há uma queixa muito grande, doutor, dos policiais e bombeiros militares, que muitas vezes não têm o seu direito reconhecido. Então, nós somos a única categoria, doutor, no Estado, eu acho que no Brasil, que a gente já entra numa punição de 21 dias. Ou seja, se a gente está errado, a gente já vai com 21 dias de prisão. Ou seja, enquanto que um camarada que comete um crime, ele matou alguém, ele tem a pena mínima para chegar à máxima. A gente já vai começando logo da máxima, que é de 21 dias. E os direitos humanos, eu acho que seria bastante importante intervir nesse tipo de ações com os policiais e bombeiros militares. Por isso que é tão importante, Tiagão, dar voz, porque a sociedade, de uma forma geral, tem pautas que são tão importantes como essa da punição da prisão por 21 dias, que não são de conhecimento de grande parte da sociedade. Então, essa pauta que a gente está trazendo aqui hoje, se a gente fizer uma pesquisa de opinião, eu vou te falar que talvez 80, 85, 90% da população não tem conhecimento que isso acontece com policial militar, com bombeiro militar. Por isso que é tão importante, Torres, não ter seletividade em nenhum tipo de comissão de direitos humanos. Seja que está presente na OAB, seja que está presente na Alep, na Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados. É muito importante ouvir a voz do soldado, do cabo, do sargento, dos oficiais, de todas as pessoas que eventualmente têm ali uma ameaça ou uma violação de algum tipo de direito humano. E você fala, mas isso é missão institucional do OAB? Sim, claramente. O nosso estatuto prevê muito claramente que é função da Ordem dos Advogados do Brasil, seja a nível federal, seja a nível seccional, seja a nível de subseccional, defender de forma intransigente os direitos humanos. E não é defender de forma seletiva, é defender todos. É defender o advogado, é defender a advogada, é defender o cidadão comum, é defender o policial militar, é defender o bombeiro militar. Então, o que a gente não pode ter, e eu digo a você com muita tranquilidade, é seletividade no que é, na verdade, defesa dos direitos humanos. E a gente tem que fazer uma autocrítica, porque, de fato, em algumas situações é necessário reconhecer que há uma seletividade nesse discurso. E a gente tem que lutar para acabar com isso. Então, assim como o policial também deve ser defendido quando ele tiver uma violação, um cidadão também deve ser, assim como o advogado merece também o mesmo tipo de defesa. E é esse olhar especial que a missão nossa institucional, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, tem uma atenção especial que eu analiso com muito cuidado, que não está sendo cumprida a contento, e a gente quer apontar para uma diretriz nova, se Deus quiser, a partir do ano que vem. E isso, né, perdão, isso aí também traz o direito ao contraditório também para a pessoa da sua defesa, porque muitas das vezes, né, doutor, é julgado, é condenado, e não dá ele o amplo direito à sua defesa. Então, ao contraditório também. Isso é bastante importante, porque quando o senhor fala, a gente vê muitos erros por aí. Eu falo especificamente que eu sou defensor de uma categoria policial e bombeiro militar. Sim. Mas a gente vê isso em todos os níveis. Da educação à saúde e segurança, a gente vê esses erros. Então, é importante, e como eu já falei aqui, eu acredito, sim, que pessoas como o senhor, sim, trazendo renovações, trazendo uma visão de renovação, a gente vai conseguir mudar muita coisa. Quando o presidente fala a respeito dos 21 dias de prisão, né, me faz até lembrar do colégio interno, da palmatória. Parece que a gente está lá no século XX, né, na década de 1950. Só para a gente finalizar esse tema, eu queria que o presidente explicasse como e por que o policial recebe 21 dias de prisão. Porque não é porque ele matou, não é porque ele roubou, é porque ele cometeu algum ato administrativo que desagradou alguém. Essa é uma prisão administrativa que tem dentro da polícia e do bombeiro militar. Um exemplo, eu
faltei o serviço. Eu não justifiquei a minha falta ao serviço, então eu já vou com 21 dias, onde poderia começar com 3 dias, começar com um dia, ou a Ou perder a repreensão, diária, né? ou perder Perder o dia de o salário. dia de serviço, mas a gente já vai logo para 21 dias. 21 dias se de eu prisão não no quartel. justifiquei, Hoje não temos prisão dentro do quartel, né? Aí a gente tem que ir pro CRED mesmo. Ah, nossa. o presídio. Piorou. Mais grave. Tá errado. Qualquer pessoa que eventualmente comete um crime até, na hora da dosimetria da pena, você tem da pena mínima até a pena máxima. E tem as qualificadoras. Eu não sou advogado da parte penal, mas eu entendo um pouquinho, porque Sem todo mundo, dúvida. para se formar, termina estudando um pouquinho de cada matéria. Você falou de um ponto muito interessante que está previsto no nosso artigo 5º da Constituição e que, inclusive, é cláusula pétrea, que é o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Qualquer punição que é aplicada que não respeita esses 3 nortes aqui, ela é passível de eventual questionamento. Então, eu concordo contigo. Então, assim, você tem que, na verdade, não pode ter uma pena retilínea para situações distintas. É muito importante avaliar individualmente cada situação concreta e, sem dúvida alguma, é um ponto, acho que é muito importante para a gente colocar na mesa de negociação, para começar a pensar numa rediscussão, para ter como norte, de fato, uma progressão. Então, a punição inicial, você não tem antecedentes, não tem precedentes anteriores sobre aquela situação, começa com penalidade menor e vai se agravando em caso de recalcitrância, de reincidência, mas aí aplicar 21 dias de forma indistinta para todo e qualquer policial que comete alguma falta disciplinar, na minha humilde visão, e eu respeito as opiniões em contrário, eu acho que, na verdade, não vai num bom caminho. Então, além disso, respeitar a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal é algo que deve ser inerente a qualquer situação que possa envolver uma punição, seja a nível administrativo, seja a nível judicial, sob pena de flagrante violação a direitos humanos. Perfeitamente. Vamos mudar de assunto aqui. Valorização do policial militar, do bombeiro militar. A ACS busca essa valorização com muita dificuldade, a troco de receber muita porta na cara, não é verdade, presidente? É sempre assim. É incansável. Mas a gente não vai parar de bater. A gente sempre vai estar lá batendo na porta, até que essa porta se abra um dia e esteja alguém do outro lado, possa nos receber e possa dizer o quanto o policial e o bombeiro é importante num conjunto de segurança. Porque, doutor, eu sempre falo aqui e sempre falo por onde eu passo. Falar de segurança é falar de um conjunto. A gente não pode falar de segurança sem citar a saúde, sem citar a educação, sem citar também advogados, porque um precisa do outro. Então, isso é falar do município que precisa ajudar ao Estado na segurança. Poxa, como é que o município pode ajudar? Com quem está a responsabilidade de deixar as ruas claras. Está com o município, é a prefeitura que é responsável por isso. Então, se ela chega ali e vê que um poste está sem a iluminação adequada, vai lá e bota a iluminação. Ela tem a guarda municipal dela, ajuda ali com a guarda, fazendo rondas ali, e a Polícia Militar no Estado, que é o Estado presente, né? Ela está ali com as suas viaturas caracterizadas e ostensivamente policiais fardados. Então, quando a gente chega para o governo que fala da valorização do policial, porque muitas das vezes a sociedade acha que a gente só está atrás do dinheiro. A gente não está só atrás do dinheiro. O dinheiro é importante porque o dinheiro paga nossas contas. Mas é preciso, sim, você ter um ambiente de trabalho adequado, um ambiente limpo. É uma viatura que esteja limpa, é um armamento que esteja limpo, é um colete que hoje a gente pode dizer que acabou-se aquele negócio de eu largava do serviço, doutor, e já passava o meu colete para um companheiro que estava me rendendo. Hoje não, hoje nós estamos acautelados com um colete, tá? Hoje eu tenho o meu colete próprio, eu uso ele, vou no trabalho, levo para casa e guardo. Então, hoje nós temos essa. E a proposta de termos também uma arma que a polícia também vai nos fornecer, enquanto ainda estivermos na ativa, para que possamos levar também para casa e não precisar de estar se armando todos os dias. Então, falar de valorização é isso, é dar condição de trabalho, não é pegar o policial como está sendo feito, doutor, que isso aí também parte da conversa que tivemos atrás,
Os direitos humanos é acima, porque o policial hoje ele vem da sua hora de folga. Hoje eu trabalho 12 horas à noite, então eu tenho que descansar 6 horas para poder trabalhar de meu dia, para melhorar o meu dinheiro, para poder comprar um carro, comprar uma moto, pagar uma escola melhor para o meu filho, ou até mesmo pagar a prestação da minha faculdade ou do meu apartamento ou casa que eu tenha comprado. Então, tudo isso, a gente, como você bem mencionou, Tiago, a gente tenta conversar com o governo e mostrar ao governo, porque olhar a polícia de cima é muito bom. Olhar os bombeiros por cima é muito bom. Desça, saia e venha conviver com a base para saber o que é que essa base está passando. Então, são essas coisas, entendeu, Tiago? Então, a gente vai continuar batendo até que a porta se abra e que alguém nos escute. O policial, o bombeiro, claro, fundamentais para a sociedade, né, doutor Almir? Inclusive para o próprio exercício de advogados, né? O advogado, quando está na delegacia, o advogado, quando está no júri, né? Ele ali tem a segurança do policiamento militar, principalmente, né? Como é que o senhor observa essa questão de valorização, eu de uma queixas? Pergunta, uma reflexão. O que seria de nós, enquanto sociedade, sem a existência das forças policiais? Onde é que estaríamos hoje? Então, imagina esse cenário em que a polícia inexiste. Onde é que estaríamos? Imagina como estaria a criminalidade. Então, ninguém imagina, aqui no Brasil, um estado sem polícia. Mas é muito mais do que isso. Os estados que têm a maior valorização das forças policiais são os estados, como regra, que têm os menores índices de criminalidade. Então, eu não sou especialista em segurança pública, mas sou um estudioso de segurança pública. Então, você quer um estado cada dia mais seguro, você quer um estado em que as respostas são efetivas, a valorização que abarca não só o dinheiro é importante, como você disse. Porque assim, se tiver toda a estrutura, mas a polícia não for bem remunerada, é impossível você dar o seu melhor e chegar em casa as contas não fecharem, não ter como pagar as contas. Então, eu entendo e concordo com você, Torres, nessa tua afirmação, que a valorização vai muito além, tão somente, da questão salarial, mas passa, sim, também, essencialmente, por ela. Uma polícia mal remunerada, como regra, é sinônimo de não combate efetivo à criminalidade. Porque se você não tiver saúde mental para, eventualmente, dar um dia de trabalho, dar um dia de serviço, com a tranquilidade que tua família está numa situação confortável, tranquila, que as coisas estão acontecendo, eu digo a você que a chance de você não dar o seu melhor, ela é muito grande, é muito efetiva. Então, eu sou um defensor árduo mesmo da valorização, da assertividade dessa valorização da Polícia Militar, dos bombeiros militares, da Polícia Civil, das forças policiais, de uma forma geral. E por quê? Porque no mundo todo, onde você olha para a polícia valorizada, você, como regra, encontra números muito interessantes de combate à criminalidade e sociedades muito mais seguras, com melhores condições para o cidadão viver em sociedade sem o risco de sair na rua e ser assaltado e ter um problema. Porque é o seguinte, até para a criminalidade, quando ela sabe que a polícia está mal armada, tenha certeza disso, que eles vão com mais afinco ainda para esse combate à polícia, combate às forças policiais. Então, tudo que eu faço na vida, Tiago, eu tento me colocar, toda decisão que eu vou tomar, toda negociação que eu entro, eu tento me colocar na posição de com quem eu estou dialogando, com quem eu estou conversando. Então, se coloca na posição de Torres, como presidente da ACS, se coloca na posição de um soldado que acabou de ingressar nas forças policiais. E que ganha 3 mil... A base do soldado é 3 mil. O soldado hoje, com a lei de remuneração feita pela governadora do estado, ele passa a entrar. Acho que vão. Eu estava dizendo aqui outro programa aqui nosso, que pela primeira vez, eu estou hoje com 31 anos de polícia, e pela primeira vez eu vi um candidato ao posto de soldado, a graduação de soldado na Polícia Militar do Estado de Pernambuco, até o momento sem antes de entrar nela. Porque ela acabou com as faixas, então o soldado ganhava 3.419 e vai passar a ganhar 4.406. Em 2026. Não, já a partir agora de novembro, agora vai ter uma escola. Então, quando ele passar pronto, em 2025, ele já entra ganhando 4.406.
que era 3.419. Então, já ganhou um aumento sem antes entrar. Ganhou um aumento de R$1.000. É bom colocar para que todo mundo possa entender na ponta hoje. Qual é o salário base de um soldado, de um cabo, de um sargento, para que todo mundo possa entender o salário bruto, porque além de ser o salário bruto, que tem muitos descontos aí envolvidos, associados e tal, diz aí pra gente aí, Torres, quanto é hoje Olha, o salário base? Eu não tenho agora todos. Mas por assim, estimativa. não, mas aí Pela você... base, vamos começar com o soldado. É porque houve a mudança agora salarial, então o soldado ele vai chegar inicialmente com 4.406, chegando a 2026 a 5.600 e alguma coisa, quase R$5.700 o soldado. O cabo, temos uma média de R$500 a mais. Do cabo para um terceiro sargento, porque são muitas graduações. Sim. Aí para um terceiro sargento, ele tem uma variação aí também de R$700 a R$800. Aí vem para um segundo sargento. Hoje um segundo sargento, ele vai para... Porque, e ainda estamos nas faixas aí, que está sendo agora extintas as faixas. Hoje você encontra um sargento na faixa D, que é R$7.000. Não, R$6.557. Entendeu? Esse é o salário bruto. Salário bruto. Aí você vai para o primeiro aí. sargento. Pronto. Um segundo sargento hoje, ele recebe líquido, de R$6.657. Ele recebe líquido hoje, algo em torno de R$4.800. Com muita luta, a ACS conquistou, né, também, juntamente com muita negociação, a própria categoria, claro, uma melhoria significativa, porque se a gente for 3 anos atrás, eu lembro bem que o soldado tinha bruto lá menos de 3.000. Aí vamos lá. O que era a situação do soldado? Porque a gente sempre parte da base, que é o soldado. Sim. Então, o soldado desde 2017 era R$2.816. Ele entrava ganhando R$2.816. Aí ele ia progredindo de faixas, que até a faixa E. E aí, quando ele atingia o teto do soldado, o teto máximo, que ele chegaria a R$4.947. depois de quantos anos? Depois de 6 anos, na verdade. Veja. Você passa vai começar a progredir a partir que eles dizem 5 anos, mas se você for na conta geral, é 6 anos, dá 6 anos. Tu imagina a dificuldade que não é quando tu pega os valores líquidos que um soldado, que um cabo, um sargento recebe para sustentar uma família. Quase todos têm filhos, escola, plano de saúde. Se deve pagar, né? Então, assim, como é que vai ter saúde mental para estar no fronte, combatendo a criminalidade de forma efetiva, colocando o peito na frente para tomar tiro muitas vezes? Então, assim, se esse policial ele não é valorizado, tenha certeza que a chance da gente ter uma sociedade com instabilidade, com criminalidade assodada é gigante. Então, assim, puxando aqui do direito comparado, repito aqui, reforço isso, porque um policial valorizado como regra, o combate à criminalidade, ele é muito mais firme. E eu vou além, até a conduta é diferente. Se você busca, frequenta, estuda sobre locais do próprio Brasil, mas principalmente de países onde o treinamento, a condição de trabalho, a remuneração, tudo isso é diferenciado, sim, a conduta é muito diferente também. A educação, a forma de tratar com a sociedade, até porque se a gente tem todos esses méritos nessa sociedade, o próprio cidadão ou cidadã, ele tem outro tipo de comportamento, né? Porque ele tem acesso à educação, diferente do Brasil, onde a gente também paga esse preço da violência pela falta de acesso a tantas coisas na nossa sociedade. Vamos falar de direito associativo? Porque quando a gente fala de militarismo, a gente sabe que está vedada a possibilidade de sindicalização, proibida a sindicalização. Aí você tem associações, aí você tem a principal delas, a ACS, Associação Pernambucana de Cabos e Soldados, que mesmo assim já chegou a ter o funcionamento ameaçado, na verdade, dos dois. Exato. A gente tivemos nosso código de desconto que... Mas antes de responder isso aí, para deixar o doutor aqui mais ou menos esclarecido da remuneração, eu tenho aqui, o soldado hoje, ele vai entrar ganhando R$ 4.406,41.
O cabo, 5.176,01. Um terceiro sargento, 5.937. O segundo sargento, ele vai para R$ 6.763. E o primeiro sargento, R$ 7.986. Então, aí o senhor vai ver aí, depois ter o desconto do imposto de renda. Do imposto de renda da parte previdenciária, vai E cair aí saúde, 30%. porque tem a saúde militar que é descontada Também é descontado. e que deixa muito a desejar, né, presidente? Isso. Hoje o nosso sistema de saúde, o nosso CMH, que nós chamamos, ele era referência no estado de Pernambuco, tá? E depois, com a falta de investimento, ele foi caindo e como a saúde no Brasil não pode ficar diferente também, estamos hoje até sem remédio dentro do hospital da polícia. Mas voltando à pergunta, tivemos sim nosso descontado, suspenso por 36 meses. Eu lembro. E isso nos deixou com uma dívida muito grande, uma dívida porque tínhamos funcionários, tínhamos os advogados e outros contratados. E a gente foi acumulando essa dívida porque não tínhamos como pagar E o principal, deixou a categoria sem representatividade. Sim. Também sem a representatividade, porque a gente, sem ter o dinheiro para pagar, quem que quer trabalhar sem receber? Se a nossa fonte de renda é o nosso salário, onde a gente trabalha e a pessoa que quer contratar não deixa de ser a sua fonte de renda também, é o dinheiro que você leva para sustentar a sua família. E isso nos deixou, muitas das vezes, sem poder ter voz ativa, porque o senhor sabe muito bem, o senhor faz parte da OAB, o senhor sabe quanto mais representantes tiver na OAB, melhor a força para se discutir algo. Então, são os contribuintes e todos os advogados, eles têm essa contribuição. É como com toda a categoria. E a Polícia Militar, por não ter sindicato, e é proibido ter o sindicato, temos a associação para defender os direitos dos policiais e bombeiros militares. E a gente, com essa falta de pagamento, com essa falta de repasse, então passamos por essa dificuldade, mas eu assumo a associação em 2022. Quando eu assumo, a gente começa a negociar ainda com o governador Paulo Câmara e conseguimos ter de volta o nosso desconto e o repasse por parte do Estado. E a gente começou a trabalhar e começou a ter os nossos advogados de novo. Começamos a ter um psicólogo, hoje temos um psicólogo lá, temos uma fisioterapeuta lá. Então, a gente tem feito um trabalho para que os associados se sintam bem ao chegar na associação. E já deixo aqui o convite para o senhor visitar a associação e conhecer o nosso prédio como está hoje. Eu conheço o prédio, eu já estive lá no prédio, eu conheço. Inclusive, um dos melhores advogados do estado de Pernambuco é advogado da ACS. Inclusive, ele está ali. Meu amigo Pedrinho Macedo, esse gigante, noivo de Bela, futuro marido dela, se Deus quiser e tal. Meu grande amigo, meu grande irmão. Eu quero ir para esse casamento. Eu também quero ir, eu estou logo me convidando aqui. Mas, assim, eu fico aqui imaginando, né? Então, só para você entender na ponta, você que está nos escutando, que está nos assistindo, imagina só, se não houvesse a representatividade da ACS para tomar conta da vida dos soldados, dos cabos e dos sargentos. Imagina se a negociação fosse individual, se dependesse da reivindicação individual de um soldado, de um cabo, de um sargento, para a gente ter valorização não só da carreira, mas da categoria e da própria sociedade. Onde é que a gente estaria hoje? Então, assim, ainda bem que houve sensibilidade política e que foi retomado esse desconto associativo, porque uma coisa é a sindicalização. E a gente entende que há uma privação realmente pela constitucional. Exatamente. Mas nada impede a liberdade associativa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Inclusive, outras categorias que têm sindicato também têm associação. Exatamente isso. Então, assim, isso é muito tranquilo, é uma matéria já pacificada, e ainda bem que nesse ponto houve um avanço ali na questão política, retomou. E veja o quanto a gente conseguiu de valorização de 2022 para cá. Então, de alguma forma, eu sou completamente favorável a essa liberdade associativa. Eu acho que isso já é pacificado, inclusive, nas cortes superiores também. Mas, de alguma forma, a gente tem que estar vigilante com relação,
Porque, assim, é uma conquista por dia, é consolidar o que já avançou, mas sem deixar de olhar, na verdade, para a defasagem que a gente ainda tem em inúmeros aspectos para a gente continuar sempre avançando. Ok, é isso aí. Pois é, doutor Almir Reis aqui com a gente, ele que é advogado, ele é especializado em direito previdenciário, mas é claro que tem um amplo conhecimento jurídico e fala aqui a respeito da valorização, da necessidade do policial, do bombeiro militar e de tudo que cerca a sociedade no que se refere à segurança pública. Saúde mental do militar. Doutor Almir, inclusive, claro, inteligente como ele, né, já tinha tocado nesse assunto quando se fala de salário, quando se fala de necessidade básica dentro de casa. Não há quem mantenha a saúde mental em dia. Agora, você imagina, né, doutor Almir, você está ali, de repente, passando por dificuldade financeira, não tem lá esse salário tão diferenciado, todo dia está na rua enfrentando uma bandidagem, um crime organizado absurdo que toma conta do país. O que é que a gente pode esperar que se forneça para um policial militar para que ele tenha aquilo que a gente falou, a boa conduta, os bons números apresentados para que a sociedade se sinta mais segura? Porque muitas vezes esse policial, ele ali se perde na própria vida, muitos tiram a própria vida, já tivemos tragédias de policiais militares dentro de batalhão atirando em colegas, matando colegas, e pouco se faz pela saúde mental deles. A ACS faz um trabalho paralelo, com psicanálise, com oferta, né, de atendimento, mas o senhor acredita que isso precisa ser mais além? Com certeza. Eu vou te dar só um exemplo de uma situação que tecnicamente não tem nada a ver com isso, mas que tem uma correlação completa. Há mais ou menos 6 meses, eu estava voltando de Brasília, uma tarde, começo de noite de despachos lá em Brasília, de ações judiciais, e peguei um voo voltando de lá, que várias autoridades do estado de Pernambuco estavam no mesmo voo, e sentado ali nos assentos da frente da aeronave. E entraram 2 pessoas no avião com atitudes um pouco ali suspeitas. Inicialmente, pareciam ali que ou tinham feito uso de drogas ou eventualmente o comportamento era inadequado para aquele momento. E o avião demorou um pouco a decolar, e nessa história de demorar um pouquinho, um tinha sentado no assento 6A e o outro ali na saída de emergência. Aí um desses levantou e foi intimidar, foi peitar o comissário de bordo. Isso, veja, tinham várias autoridades do estado de Pernambuco. E só o fato de ser dentro do avião já é agravado, né? Não, e já começou aquela tensão, porque o cara começou a falar alto, tal. Vou vir para Recife, tá direto para... Numa hora lá, ele voltou pro assento dele, depois ele voltou de novo, e aí ele colocou as seguintes palavras: ou decola agora, ou eu vou fazer isso, aquilo, e terminou com a seguinte palavra: é PCC, porra! Isso no avião, veja, vindo para Recife. Brasília, Recife. Desse jeito. Falou isso e voltou pro assento que ele estava lá. Todo mundo ficou, sabe aquela coisa, entendeu? No avião, todo mundo... Intimidado. Todo mundo naquela hora, meu Deus do céu, um avião tal, pessoal do PCC. Na hora eu percebi que no outro assento, ele tinha um colega que ficou fazendo sinal com ele, pô, não sei o que, e tal, fica quieto na tua e tal, aquela coisa toda e tal. Só que esse era um pouco mais esperto, ficou quietinho, entrou a Polícia Federal, removeu, ele saiu aos berros ali do avião, e eu que tinha visto que tava o outro lá, interesse, todo mundo viu, mas ficou naquela, meu Deus do céu. Se eu for lá entregar esse aqui, pode ser que ele não saia do voo, não fique, depois ele vai me perseguir, aquela coisa toda. Então, veja ali, eu tô trazendo só um exemplo do que está acontecendo hoje aqui no estado de Pernambuco. Então, assim, você não tem a noção que o crime organizado está cada dia mais presente dentro do nosso estado. E tu imagina que o que a gente tem para resolver e para combater efetivamente são as forças policiais que estão ali na linha de frente e que muitas vezes colocam a vida em risco diuturnamente para proteger você, para me proteger, para proteger a advocacia, os médicos, engenheiros e toda a sociedade. Então, não existe uma profissão que tenha mais risco envolvido no seu exercício do que as forças policiais. Muitas vezes você vê uma morte acontecendo na tua frente aqui, e você tem que levantar a cabeça na mesma hora e já está pronto, entender para o dia seguinte. Então, a saúde mental do militar é algo
que tem que ser tratado como não só prioridade, mas como foco número 1. Porque um militar com a saúde mental debilitada, eu digo a você que é um risco, acho que não só para as forças policiais, mas para toda a sociedade de uma forma geral. Então, esse é um tema que a CS cuida com muita propriedade. Porque muitas vezes a estrutura governamental voltada para a saúde mental fica devendo e fica devendo em muito. Então, assim, essa é uma temática. Eu queria muito ouvir Torres. Eu trouxe só esse exemplo aqui porque é o seguinte, veja, gerou um pavor, todo mundo voltou no voo, entendeu? Se apavorado, porque ninguém imaginava se o cara tava lá com alguma coisa, o outro que tinha ficado, ninguém quis falar nada porque disse, rapaz, vai que esse cara não sai e fica. Eu vou ser o X9. Eu vou ser o X9 aqui do negócio, eu tentar assim, veja, na verdade, no momento ali, veja, tinham várias autoridades do estado de Pernambuco, nesse mesmo voo e todo mundo fica, então... Se não é uma força policial para combater, para ser corajosa, para ser firme e tal, imagina onde é que a gente estaria. E muitas vezes ele faz tudo isso para ter no final do mês um salário que não paga nem as contas. Ou 21 dias de prisão porque cometeu algum ato administrativo ilegal. Muitas vezes, e esse ato administrativo possivelmente ilegal, muitas vezes a punição disciplinar não vem acompanhada, como o Torres falou muito bem aqui, da ampla defesa, do contraditório e até de um e do acompanhamento. devido processo legal. Acompanhamento e até do acompanhamento psicológico. Porque muitas vezes o ato tem relação direta com essa saúde mental completamente debilitada. Mas eu queria ouvir Torres, porque é o seguinte, uma coisa é a gente falar sem passar na pele. Eu quis trazer um exemplo aqui, um storytelling, só para as pessoas entenderem um pouquinho do que é a gente vendo de longe. E Torres? E todos os soldados, cabos e sargentos do estado de Pernambuco. Vamos lá, tropa. Frente, é hora de pegar exatamente. Bora lá. Subir o morro ali para pegar a facção. Sabendo que todo mundo tem família e que pode ter. Então eu queria ouvir Torres sobre isso, porque Torres passa por isso na pele, literalmente. Verdade, doutor. Eu sempre digo que nós somos únicos profissionais que temos a certeza que vamos sair de casa e não temos a certeza que vamos voltar. Isso é a verdade. Muitas das vezes a gente dá um beijo na esposa, um beijo nos filhos, no filho, e a gente não sabe se vai voltar. Porque a gente sai para combater o crime. E a gente, como aconteceu aquele caso lá de Camaragibe, que os 2 policiais foram mortos por um atirador, a filhinha dele ficou em casa esperando ele. Disse, papai, tu volta amanhã para a gente brincar. E ela nunca mais viu o pai voltar. Então, a gente, quando o senhor foi brilhante, quando o senhor disse que quando a gente vê alguém morrendo ali, e como é que fica a cabeça do policial? A cabeça do policial ele fica a 1000. A gente, quando muitas vezes está participando de um tiroteio, vê um filme na cabeça da gente. E o filme que vem é só a apresentação da família. E a família, como vai ficar se eu morrer aqui? Quem é que vai cuidar da minha família? E o que a gente vê hoje são os policiais altamente estressados por não ter um salário digno, essa é a verdade, por não ter uma valorização reconhecida, essa é a verdade. A gente aqui não vai botar a culpa em A ou B. Não. A gente é um problema que já vem se estendendo por longos anos e a gente precisa... temos a esperança, na verdade, de que chegue alguém e diz, não, vamos fazer isso aqui pelos policiais e os bombeiros militares que estão precisando hoje desse. Mas quando a gente chega para num quartel que a gente vai entrar de serviço, o que a gente quer, tão somente, que desça a pessoa do comandante ali e venha conversar com a sua tropa e dizer à sua tropa o que ele deve fazer na rua para poder voltar com vida para casa, porque a nossa família ficou lá esperando pela gente. E a gente da associação defendemos que é preciso, para que as coisas melhorem um pouco na saúde mental dos policiais, é que tenha um profissional da área, que é o psicólogo, para poder conversar com esse policial, poder mostrar a esse policial o valor que ele tem para a sua família e o valor que ele tem para a sociedade, que ele vai defender, que muitas das vezes não aplaude quando faz um excelente trabalho. Não aplaude, mas quando ele erra, aí são os primeiros a criticar e são os primeiros a condenar. Então, é preciso que nós
tenhamos essa consciência e o governo do estado possa entender e trazer esse profissional, porque existe aí um trabalho de psicologia por telefone. É minha opinião, se é certo ou não, mas é minha opinião, porque o psicólogo entende você, vendo você, o teu comportamento, a gente conversando aqui, ele vai saber quem é você, pelas suas expressões, isso. E por telefone eu estou te vendo, estou conversando ali com o Almir. A Almir está me dizendo um problema dele, mas como é que a Almir está se comportando agora nesse momento? Será que a Almir está com a arma em punho pensando em se matar? Olha, eu vou contar aqui um fato que eu tenho um amigo que ele passou por um momento de depressão e ele se trancou no quarto. A mãe dele foi lá falar com ele e disse: eu só entrego a minha arma a Torres. Aí o comandante do batalhão disse: você não vai não vou deixar você ir. Eu digo: eu vou. Porque ele tem confiança em mim. Se ele pediu para eu ir lá, eu vou. Se você não vai, eu disse: eu vou. Mas eu confesso a você, eu fui com medo. Claro. Eu não fui tranquilo. Sim. Aí quando eu chego lá, a mãe dele disse: Torres, por favor, não entre no quarto. Ele está na crise. Ele vai matar você e vai se matar. Eu disse: não, deixa eu conversar com ele. Eu entrei no quarto, quando ele estava sentado na cama, a arma do lado. Aí eu cheguei, eu disse: eu posso conversar com você? Ele disse: só entre você, não deixe mais ninguém entrar. Aí eu fui, entrei, disse: tranque a porta do quarto. Eu tranquei. E ali ele começou a desabafar, a chorar. Eu pedi a arma, consegui ficar com e levei ele para um psicólogo para ser tratado. Então, muitas vezes você encontra uma pessoa, mas você sabe lá o que é que está acontecendo. É o tipo caso dos heróis que não usam capa. E o policial militar, assim como o bombeiro, eles também recebem treinamento de negociação para poder conseguir também convencer pessoas em crise. Gerenciamento de crise. Gerenciamento de crise, não é verdade? O gerenciamento de crise. Só para finalizar esse tema, o nosso presidente dos Torres, ele disse que o policial, quando sai para trabalhar, ele tem medo, né, de não voltar. Agora tem mais um agravante nisso tudo, viu, Torres? O policial de folga também tem muito mais medo, porque veja só, eu como cidadão, como se for assaltado, eu tenho a opção de me render e entregar tudo que eu tenho, voltar para casa, nem que seja nu, e voltar para minha família. O policial não. Se o bandido descobre que ele é policial, o bandido mata ele. E normalmente o policial, em uma situação de assalto, é obrigado a reagir. E eu, como jornalista, já vi esse tipo de situação dentro de ônibus, dentro de vagão de metrô, e nunca termina bem. Ou para o policial, ou para alguma pessoa comum que está nas proximidades. E algumas vezes termina mal também para o próprio criminoso, que é atingido ali no momento da reação legítima do policial. Isso está no sangue do policial. Se ele vê uma ação naquele momento, está no sangue dele. Isso é impressionante. Quando a gente como policial vê alguém que está sendo ou agredido ou sendo assaltado, já é da gente mesmo de querer ir e resolver aquele problema para que a pessoa não seja ali machucada. Então, isso é como você bem falou, Tiago. E a gente, eu adotei uma coisa comigo. Quando eu saio com a minha família, eu não saio armado. Eu só saio armado sozinho. Eu estando com a minha família, eu não vou estar armado. Por quê? Porque eu tenho 2 vidas ali que podem ser perdidas por uma ação minha. Então, eu prefiro que eu não esteja armado para não pôr em risco aquelas 2 vidas, que é minha esposa e minha filha. Então, eu não faço isso. Agora, quando eu estou sozinho, pode ter a certeza que eu estou armado. Ô, Torres, só curiosidade. A gente tem números de quantos policiais foram vitimados ao longo de 2024 ou sofreram algum tipo de violência ou algum tipo de agressão. A gente tem números exatos com relação a isso aqui em Pernambuco. Eu não tenho aqui comigo, mas temos sim um estudo. Eu tenho um dado, né, acredito que de 2022, daquele anuário de violência, onde mais policiais cometeram suicídio do que morreram em ação. Isso é isso aí que eu ia te falar. Não sabia. Foi feito um estudo, né? Eu não sabia. Não é só no estado de Pernambuco, isso é em todo o Brasil. Isso é Brasil. Entendeu? O número de policiais vítimas de suicídio foi maior do que em confrontos. Eu não sabia. Eu não tinha essa informação. É um número, né, assustador. Até porque não é, né, tem a questão da gente não estar falando muito para não incentivar aquele que está por depressão querer cometer o suicídio. É um entendimento que está mudando, inclusive, né? Está mudando para que se fale, para que se abra, para que aquela pessoa que esteja passando pela dificuldade emocional possa buscar ajuda. Isso. Vamos lá, olha só.
Doutor Almir Reis, OAB como parceira dos profissionais de segurança pública, como é que o senhor enxerga atualmente? Qual a ideia do senhor como líder de uma renovação ou de uma possível renovação? Olha, eu acho que hoje parcela significativa da advocacia, especialmente da área penal, termina enxergando, e vice-versa também, as forças policiais ali como adversárias. Entendeu? Eu acho que essa é uma visão que está muito presente ali na cabeça de boa parte da advocacia e muitas vezes das forças policiais também. Olha para o advogado, ele não respeita isso, não respeita aquilo, tal. Então, o que é que eu vejo como construção necessária ali para os próximos anos? Uma aproximação das entidades. Uma aproximação das entidades é algo fundamental. Eu tenho uma relação com Torres que vai muito além, tão somente de uma relação aqui no podcast, ou de uma relação profissional, há uma relação de amizade, uma relação de confiança, que eu acho que tem tudo para ajudar a viabilizar essa relação muito mais próxima do que é hoje entre a advocacia, entre os advogados, as advogadas e as forças policiais. E a aproximação envolve necessariamente um conhecer a realidade do outro, um conhecer como é que funciona o trabalho do outro, para que a gente possa construir mutuamente uma relação muito mais respeitosa do que existe nos dias atuais. Eu quero, por exemplo, as forças policiais participando ativamente de cursos dentro da OAB, para ter esse poder de voz, esse diálogo com a advocacia e vice-versa. Eu quero também a advocacia participando ativamente dos cursos de formação, para dialogar, para levar, na verdade, um pouco da nossa voz. Então, eu acho que essa aproximação institucional entre a advocacia e as forças policiais é indiscutivelmente uma relação de ganha-ganha, em que a gente vai procurar entender um pouco das dificuldades, dos desafios, levar também um pouco das nossas dificuldades, dos nossos desafios, porque assim, vamos ser franco aqui, a gente termina vendo situações isoladas que são generalizadas. Quando a gente vê uma atitude errada ali da polícia, muitas vezes, enquanto a advocacia, eu vou olhar e dizer, tá vendo? Que nada presta, que tá tudo errado e tal, tal, tal. E vice-versa. Quando a gente vê uma atitude errada de um advogado, entendeu? E assim, em toda profissão tem os bons profissionais e tem os maus profissionais. Na polícia, os maus profissionais são exceção da exceção da exceção. A maioria é decente, honrada, honesta e trabalhadora. Assim como na advocacia. A grande maioria, quase a unanimidade, é decente, honrada, honesta, trabalhadora. Então, a gente não pode, na verdade, julgar as forças policiais por uma atitude isolada. Assim como as forças policiais não devem julgar a OAB também por uma atitude isolada de A, de B ou de C. A gente vai construir, se Deus quiser, Torres, uma relação institucional como nunca antes foi vista na história, em que a advocacia vai respeitar a polícia como talvez nunca tenha se pensado em respeitar, porque vai conhecer as particularidades, vai conhecer a dor do dia a dia. E eu tenho certeza que a gente vai conquistar o mesmo nível de respeitabilidade da polícia com relação à advocacia. É uma queixa recorrente, eu acho que da polícia com relação à advocacia, da advocacia com relação à advocacia. Eu sei das queixas dos dois lados, e eu acho que sentando numa mesa e colocando os dois lados, a gente consegue inovar, consegue ressignificar e consegue construir ou reconstruir uma relação que nunca era para ter deixado de existir. Humanizar essa relação e também ali chegar a um denominador do direito de cada um, de que quando o meu direito termina, o do outro começa, quando o do outro começa, o meu termina. É por aí mais ou menos, presidente? A gente pode entender que seja dessa forma, mas é como o nosso doutor falou, eu acho que essa aproximação ela é importante, porque quando eu começo a entender o seu problema e você começa a entender o meu problema, aí, opa, ele tem um problema, eu também tenho. Então, se a gente começar a sentar, vamos tentar resolver o teu problema agora, depois eu resolvo o teu, ou vice-versa. Isso começa a se aproximar, começamos agora a ter uma relação, porque, veja, o advogado precisa do policial, porque precisa da segurança. E o policial precisa do advogado, porque muitas das vezes tem o seu direito ali, muitas das vezes reprimido, muitas vezes de uma maneira que ele não foi ouvido. A verdade é essa, ele não foi ouvido. Uma coisa tão simples, ser ouvido, ele não foi. Só o direito a ser ouvido. Aí a gente recorre a quem? Recorre ao advogado. Aí o advogado vai lá, ele procura saber o que aconteceu, começa a contar a minha história, ele começa a entender o meu problema, e ali começa uma relação de amizade. Por que não
dentro da Ordem dos Advogados, não ter esse fechamento. Núcleo, né? Até. Um núcleo. Em resumo, a polícia vai ter espaço dentro da OAB e a OAB vai ter espaço dentro da polícia. Então, assim, é uma relação respeitosa, é uma relação mútua que a gente vai começar a construir e que eu tenho certeza que ao longo dos próximos anos é uma relação de ganha-ganha. Eu acho que vai ser bom para Tem todo que ser mundo. desse jeito. São duas entidades que merecem o maior respeito, que gozam da maior credibilidade e que demandam, sem dúvida alguma, aproximação institucional. Eu quero ter o prazer de promover isso ao seu lado, Torres. Vou até propor aqui, quem sabe, uma sala da OAB na Associação dos Cabos e Soldados, Ah, E com vice-versa. certeza. para auxiliar os advogados que não têm Com escritório certeza. fixo. Com certeza. Só não leva Pedrinho pra lá, viu? Pedrinho só pode depois que ele casar, né? Oficialmente, né, Torres? Casar, Se Isabela tem que ser igual a gente, homem É, casado. um casado, pô. É. Cidadão de bem, né? É Doutor verdade. Pedro Pedrinho? Macedo sendo pressionado aqui a assumir logo pressionado. esse casamento. Cadê a Deixa eu ver se a aliança tá no dedo já. Aonde? Eu vou ligar pra ela aqui. Deixa eu responder aqui pra ela aqui agora. Não tá nem no carro. Mas eu soube que ele tava na H-Stern esses dias. Soube que ele Ah, tava por lá. ah, Por esse dia vai chegar alguma coisa Uma por aliança lá. da H. é. Ô, meu presidente dos Torres, vamos às nossas considerações finais. Começo com o senhor para que a gente possa finalizar com o convidado do dia. Olha, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de bater esse papo, que isso aqui é um bate-papo, na verdade, e trazer algum esclarecimento, porque eu tenho certeza que quando alguém assistir esse nosso cast, vão entender verdadeiramente a função do advogado dentro da segurança pública. Porque a gente tem uma visão do advogado que ele é um mágico que chega lá com a varinha e vai tocar assim, pô, meu problema está resolvido. É assim ou não é? É desse jeito. E muita gente tem aquela visão do tá defendendo o bandido. Não. Aí a sociedade precisa entender que existem ritos processuais, direitos constitucionais, e um dos principais é o de ampla defesa. Exatamente isso. Então, fala. Aí, agradecer por esse momento, tá? E espero a gente ter outras conversas. Eu acho que vamos ter, sim. Agradecer a você, Tiago, mais uma vez, por ter nos atendido aí e ter aceito o nosso convite. E dizer que a Associação de Cabos Soldados está à inteira disposição. Enquanto eu for presidente lá, estarei à inteira disposição para poder conversar sempre com o amigo precisar, estaremos lá presentes. Torres, que honra estar aqui com você. O quanto eu aprendi ao longo desse podcast de hoje. Tiagão é amigo de longa data já, um craque indo e voltando em todos os sentidos. Um dos maiores nomes da imprensa pernambucana em todos os tempos. Tô longe. Pedrinho, que está aqui do nosso lado também. Queria que ele estivesse aqui do lado falando, porque ele tem uma contribuição muito significativa, nos dá também. Mas acho que hoje a gente inaugurou o começo de uma relação institucional diferenciada. Se for da vontade de Deus, da nossa classe, da polícia, eu quero crer que a partir do ano que vem a gente vai avançar bastante em todos os sentidos Deus quiser. nessa relação da advocacia com as forças policiais. Eu tenho certeza, Torres, que nessa relação colaborativa que a gente está inaugurando, ganha a advocacia, ganha a polícia e ganha essencialmente a sociedade pernambucana. Muito obrigado. Né? Muito obrigado pelo espaço, Tiagão. Estou sempre às ordens e espero voltar muito em breve, quem sabe já numa outra condição. Doutor Almir, que é especializado em direito previdenciário e pode contribuir também para a aposentadoria do policial militar, claro, apesar de que é um regime diferenciado, né, doutor Almir? Isso. Dizem, na verdade, que policial não tem previdência. É um regime especial, regime diferenciado e tal, mas é uma discussão mais ampla que a gente vai deixar para um outro momento, porque senão eu vou gastar mais 40 minutos aqui no podcast para explicar tudo. Previdência não é nada simples, né? E muda bastante, né? Muda muito. Então eu agradeço ao doutor Almir, agradeço ao presidente Luiz Torres, agradeço a você, nosso internauta amigo, a você que é policial militar, a você que é bombeiro militar e a você que é cidadão, a você que é cidadã e que se preocupa com a nossa sociedade. Segurança pública é fundamental, educação também, saúde, e a gente está aqui no ACS Cast para buscar uma melhor qualidade de vida para todos.